Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mesma, é única, é universal. É uma liturgia no mundo inteiro. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube. Tem mais de 10 mil vídeos à sua disposição, com religião, com cântico amador, né? Logicamente, eu que faço tudo aqui. Temos notícias, humor familiar. Acesse. Você pode ir ao YouTube, pode ir também ao blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, Facebook, @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Digite no campo de busca Paulo Roberto Maciel, você chega lá. Liturgia referente à quarta-feira, dia de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Nós temos aqui a cor dos paramentos litúrgicos branca, cor branca neste dia, conforme eu estou simbolizando aqui, mostrando para vocês. É a 21ª semana do tempo comum, no ano B, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. No rito temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. No meio da igreja o Senhor abriu seus lábios, encheu com espírito de sabedoria e inteligência, e o revestiu com um manto de glória. Trecho de Eclesiástico, capítulo 15, versículo 5º. Oração da coleta. Rezemos, coloque suas intenções, seus pedidos e seus agradecimentos. Senhor, nós vos pedimos, renovai em vossa igreja o espírito com o qual dotastes o bispo Santo Agostinho, repletos do mesmo espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria. Só vós busquemos, autor do amor eterno, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura. Leitura da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 6º ao 10º e 16 ao 18. Irmãos, nós vos ordenamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo o irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos, pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio, vos dê a paz sempre e em toda parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas. É a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, essa palavra me tocou. Salmo responsorial, Salmo 127 da Bíblia Vulgata, ou 128 da Bíblia de Jerusalém. Vulgata é a tradução latina da Septuaginta, que vem do grego, lá de Alexandria, no Egito. Versículos 1º ao 2º, 4º ao 5º, refrão 1º A.
Felizes todos que respeitam o Senhor. Repitamos: felizes todos que respeitam o Senhor. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos que respeitam o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes todos que respeitam o Senhor. Repitamos: felizes todos que respeitam o Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com um trecho da primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 5, e a proclamação é com o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 23, versículos do 27 ao 32. Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. A sua palavra fielmente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e justiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão. É importante nós termos alguma palavra de especialistas para entendermos melhor o que nos foi proclamado. Aqui no livro Palavra e Vida, servirá para nós a queixa de Jesus: por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Será que servirá para nós? O que fizemos dos dons que Deus nos deu? Será que os disponibilizamos para os outros? Infelizmente, às vezes nos fechamos em nosso egoísmo e não aceitamos colaborar. Achamos que dá muito trabalho sair de casa para ajudar na preparação de refeições para os moradores de rua, cantar no coral, participar de uma romaria. No entanto, a felicidade reside em nos doarmos e servir Cristo nos irmãos na alegria. Vamos ver uma reflexão mais aprofundada aqui no livro Igreja em Oração. Vamos ver. O Evangelho de hoje é a continuação da censura de Jesus à hipocrisia farisaica, que está em Mateus 23, versículos do 1 ao 36. Jesus denuncia
a falta de coerência entre a palavra e vida prática, entre aquilo que é interior e aquilo que é exterior. A imagem do sepulcro caiado fala por si. A hipocrisia é como um túmulo enfeitado. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Qualquer ação hipócrita é condenável por si, mas a hipocrisia religiosa toma aspecto ainda mais deplorável e repugnante. Por isso o discípulo do reino não só deve condenar a hipocrisia, mas ele mesmo deve comportar-se coerentemente com os ensinamentos do Mestre. Jesus critica aqueles que parecem exteriormente justos, mas o coração está tomado de injustiça. Em outro versículo, Jesus ensina a correta vivência da fé e dos mandamentos. Por exemplo, deve-se pagar o dízimo, mas não se pode deixar de lado o mais importante da lei de Deus, o direito, a misericórdia e a fidelidade. Mateus 23, versículo 23. Agora, temos a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Por fora, por dentro. É o título, baseado em Mateus 23, versículos de 27 a 32. Este evangelho faz parte de uma série de mal-aventuranças proferidas por Jesus, ásperas advertências dirigidas contra seus adversários que se recusavam a reconhecer e acolher o Messias enviado por Deus, como os escribas e os fariseus. Todo o discurso de Jesus é construído por uma série de oposições, por fora versus por dentro, isto é, a aparência exterior e a realidade interior. O conhecimento da lei mosaica e os atos externos de piedade não correspondiam absolutamente a um coração aberto ao anúncio da boa nova. Teriam eles uma consciência clara de sua recusa? Anteviam algum tipo de risco ou prejuízo caso acolhessem Jesus como o Messias esperado? Teriam chegado a se interrogar, a conceder-se o benefício da dúvida, como fizeram o fariseu Nicodemos, conforme João capítulo 3, e o doutor da lei Gamaliel, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 34 e seguintes? O que importa é trazer para a nossa vida a advertência de Jesus. Até que ponto o meu lado de fora, meu exterior, atitudes externas, práticas, religiosas, presença na comunidade, fé professada, etc., corresponde ao meu lado de dentro, valores, princípios, objetivos, intenções, decisões, etc. Vivemos em uma sociedade que valoriza ao extremo a imagem projetada pela pessoa, o que se reflete na maneira de vestir-se, na forma física, nos títulos e diplomas, nos bens visíveis, a ponto de uma pessoa ser desprezada ou descartada por suas roupas, sua linguagem, sua aparência. Com o tempo, corremos o risco de enganar a nós mesmos, sem perceber o abismo entre as máscaras que usamos e a nossa íntima verdade. Para não ser enganado, o cristão tem meios a seu dispor que permitem uma varredura permanente de seu coração para identificar os vírus que falsificam nossos registros. Um desses meios é o exame da consciência, ao fim do dia, repassando pensamentos e palavras, atos e omissões, como rezamos no ato penitencial. Outra poderosa ferramenta para evitar a distonia entre cara e coração é a confissão sacramental auricular, incluindo a acusação verbal dos próprios pecados. A simples fuga do confessionário já pode indicar uma dose condenável de farisaísmo que Jesus verberou. Diante do juiz, em nossa passagem para o eterno, de nada valerá a nossa aparência. Seremos julgados pelo nosso coração. Orai sem cessar. Senhor, Tu me examinas e me conheces. Salmo 139, versículo 1. Vamos aos santos do dia. A missa do dia 28 de agosto
é em homenagem a Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja, falecido em 430 em Hipona, na Argélia. Teve uma juventude cheia de vícios, desvios doutrinários, mas se converteu graças às orações de sua mãe e à influência de Santo Ambrósio. Após um período de penitências, foi ordenado sacerdote, mais tarde bispo. Entre suas obras destaca-se o Livro das Confissões. Conforme o site rs21.com.br, da Rede Século XXI, Aurélio Agostinho nasceu no dia 13 de novembro de 354, na cidade de Tagaste, hoje região da Argélia, na África. Era o primogênito de Patrício, um pequeno proprietário de terras, pagão. Sua mãe, ao contrário, era uma devota cristã, que celebramos como Santa Mônica no dia 27 de agosto. Mônica procurou criar o filho no seguimento de Cristo. Não foi uma tarefa fácil. Aliás, ela até adiou seu batismo, receando que ele o profanasse. Aos 16 anos de idade, Agostinho foi estudar fora de casa. Na oportunidade, envolveu-se com a heresia maniqueísta e também passou a conviver com uma moça cartaginense que lhe deu, em 372, um filho, Adeodato. Assim, Agostinho envolvia-se em paixões e atitudes contrárias aos ensinamentos da mãe e dos cristãos. Possuidor de uma inteligência rara, depois da fase de desmandos da juventude, centrou-se nos estudos e formou-se brilhantemente em retórica. Excelente escritor, dedicava-se à poesia e à filosofia. Procurando maior sucesso, foi para Roma, onde abriu uma escola de retórica. Convidado para ser professor desta matéria e de gramática em Milão, aceitou o trabalho a fim de poder estar perto do bispo Ambrósio, poeta e orador por quem tinha enorme admiração. Então, passou a assistir aos seus sermões, inicialmente interessado pelo conteúdo literário da pregação, depois pelo conteúdo filosófico e doutrinário. Aos poucos, a pregação de Santo Ambrósio tocou seu coração e ele se converteu, passando a combater a heresia maniqueísta e outras que surgiram. Foi batizado junto com o filho Adeodato pelo próprio bispo Ambrósio no ano de 387, com 33 anos, Agostinho, e 15 anos de idade, o filho Adeodato. Nessa época, Agostinho passou por uma grande provação. Seu filho morreu. Era um menino muito inteligente, a quem dedicava muita atenção e afeto. Decidiu, pois, com a mãe, retornar para a terra natal, continente africano. Mas Mônica faleceu no porto de Ostia, não muito distante de Roma. Depois do sepultamento da mãe, Agostinho prosseguiu a viagem, chegando a Tagaste em 388. Lá decidiu-se pela vida religiosa e, ao lado de alguns amigos, fundou uma comunidade monástica cujas regras escritas por ele deram, depois, origem a várias ordens femininas e masculinas. No entanto, o bispo de Hipona convidou Agostinho para acompanhá-lo em suas pregações, pois já estava velho e doente. Para tanto, ele consagrou-o sacerdote. Logo após a sua morte, em 397, Agostinho foi aclamado pelo povo como novo bispo de Hipona. Por 34 anos, Agostinho foi bispo daquela diocese, considerado o pai dos pobres, um homem de alta espiritualidade e um grande defensor da doutrina de Cristo. Na verdade, foi definido como o mais profundo e importante filósofo e teólogo do seu tempo. Sua obra iluminou quase todos os pensadores dos séculos seguintes. Escreveu livros importantíssimos, entre eles sua autobiografia, Confissões e Cidade de Deus. Depois de uma grave enfermidade, morreu amargurado aos 76 anos de idade, em 28 de agosto de 430, pois os bárbaros haviam invadido sua cidade episcopal. Em 725, o seu corpo foi trasladado para Pavia, na Itália, sendo guardado na igreja São Pedro do Céu de Ouro, próximo do local de sua conversão.
Santo Agostinho recebeu o honroso título de doutor da Igreja e é celebrado no dia de sua morte. Santo Agostinho de Hipona, rogai por nós. Santo do dia 28 de agosto, temos mais santos. Santo do dia 28 de agosto, Santo Alexandre, bispo. Do ano 336, como bispo de Constantinopla, Alexandre lutou denodadamente em defesa da fé, atacada pela heresia ariana. Santo do dia 28 de agosto, São Moisés Etíope. Foi um monge, faleceu em 400, no ano 400. No Egito, de ladrão, se converteu a anacoreta, um monge, e atraiu outros bandidos à vida religiosa, numa conversão de muitos. Olha que bonita a vida de São Moisés Etíope. Converteu pessoas que viviam no caminho errado do crime. Santa do dia 28 de agosto, Santa Florentina Virgem, faleceu no século VII, irmã de 3 santos, Leandro, Fulgêncio e Isidoro de Sevilha. Foi abadesa do mosteiro beneditino de Écija, na Espanha. Santo do dia 28 de agosto, São Junípero Serra, presbítero, faleceu em 1784. Religioso franciscano, fundou missões que deram origem à cidades como Los Angeles, São Francisco e San Diego. Conforme o site franciscanos.org, São Junípero, conhecido como o apóstolo da Califórnia, nasceu em Petra, na ilha de Maiorca, a 24 de novembro de 1713. Foi crismado com a idade de apenas 2 anos. Ainda criança, ajudava os pais nos trabalhos do campo e frequentou a escola anexa ao convento franciscano de São Bernardino, dando provas de inteligência viva e aberta, e desta forma pôde ser encaminhado para fazer estudos superiores com 17 anos. Ele vestiu o hábito, nesse período, no convento de Santa Maria de Jesus, o hábito franciscano. A 15 de setembro de 1731, emitiu os votos religiosos, mudando o nome de batismo para o de Junípero, devido à grande admiração que tinha para com Frei Junípero, um dos primeiros companheiros de São Francisco. Concluídos com brilhantismo os estudos teológicos, foi ordenado diácono em 1736 e posteriormente sacerdote. Aos 35 anos de idade, partiu rumo às missões da América. Levou o discípulo Frei Francisco Palou. Os dois permaneceram juntos por toda a vida. Partiram no dia 3 de abril de 1749 de Málaga e chegaram à cidade do México. Passou a exercer o apostolado junto aos indígenas, falando em sua língua. Em junho de 1767, depois da expulsão dos jesuítas das possessões do vice-reino da Espanha, por decisão de Carlos III, as missões da Baixa Califórnia foram confiadas aos franciscanos e Frei Junípero foi nomeado seu superior. Em 1º de abril de 1768, junto com 14 companheiros, empreendeu a corajosa e extenuante viagem rumo à península da Baixa Califórnia. Depois de 2 anos, pôde fundar a primeira missão californiana de San Diego de Alcalá. Deslocou-se na direção da Alta Califórnia e fundou as missões de São Carlos Borromeu, de Santo Antônio de Pádua, São Gabriel, de São Luís Bispo e muitas outras. Tempos depois, voltou para o México, retornando em seguida para Monterrey, na Califórnia. Durante 17 anos, precisamente de 1767 a 1784, percorreu apenas na Califórnia, perto de 9.900 quilômetros a pé e 5.400 em embarcação. Fundou 9 missões, das quais derivam os nomes franciscanos de cidades californianas muito importantes como São Francisco, São Diego, Los Angeles e outras. Frei Junípero, fortemente debilitado em sua saúde pela asma e gangrena numa perna, morreu em 28 de agosto de 1784 no retiro do Carmelo de Monterrey, na Califórnia, com 71 anos de idade, sendo que 36 deles foram dedicados à missão. Considerado o pai dos índios, foi honrado como herói nacional. Desde 1º de março de 1931, a sua estátua, representando
o estado da Califórnia está entre as outras dos pais fundadores dos Estados Unidos na sala do Congresso de Washington. São João Paulo II o beatificou a 25 de setembro de 1988 e o Papa Francisco, durante viagem apostólica aos Estados Unidos em 2015, celebrou sua canonização. Ele morreu no dia 28 de agosto e a família franciscana celebra sua memória no dia 26. São Junípero, rogai por nós. Olha que história bonita, hein? Muito interessante essa história. Santa do dia 28 de agosto. Santa Joaquina de Vedruma, viúva, faleceu em 1854, educou cristamente seus 9 filhos e, após enviuvar, fundou o Instituto das Carmelitas da Caridade. Santo do dia 28 de agosto, Beato Afonso Maria Mazurek, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1944, prior do convento de Carmelitas de Kizerna, na Polônia. Foi brutalmente torturado. E, por fim, Afonso Maria Mazurek foi fuzilado, foi morto. É um mártir de Cristo. Que história também, né? História desses mártires que morrem em amor aos irmãos, a Cristo Jesus, à igreja. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde nos esclarece muitas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno e sabe o que é melhor para os seus filhos. Nós somos filhos dele, filhos do Deus do céu. Até na terra, o pai dá um não para o filho, quando vê que aquilo é o melhor para ele. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, Deus desse amor infinito que humanou-se, encarnou-se para nos salvar. Deus encarnado. É muito profundo isso, não temos nem como imaginar. Morreu por nós na cruz, venceu a morte ressuscitando, ascendendo ao céu, onde está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador e nosso irmão primogênito. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna, na volta de Jesus, no Maranatá. Seja batizado, creia em Jesus como Deus e arrependa-se dos seus pecados, para vivermos por todo sempre, por todos os séculos dos séculos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.